Boa noite. Vamos para uma sequência de lives falando hoje, sobre a mentira do glúten e outros mitos sobre o que você come. Então, a gente passa a vida toda, né, acreditando ou escutando que a gente precisa eliminar os alimentos que a gente ama para perder peso ou para ficar mais saudável, né? E esse medo dos alimentos, ele é baseado em mitos e não na ciência. E eu realmente espero que depois desse encontro aqui, você se livre dessa ansiedade a respeito do que você come, tá? Então, falando inicialmente do glúten, por que eu quis trazer isso? Porque eu recebo com muita frequência aqui no consultório esse tipo de dúvida, né? Mas, Anne, para perder peso, eu preciso eliminar o glúten, ou tem que tirar a lactose, ou, enfim, qual alimento termogênico que a gente deve estar consumindo, ou, enfim, quero uma dieta para finalmente perder peso nesse período de menopausa. As demandas elas passam sempre por um foco na questão da restrição, né? Então, um mito que a gente escuta muito, por exemplo, se eu deixar de consumir o glúten, vai melhorar o meu cérebro, por exemplo, ou vou perder peso. Eu não sei quão claro para você mas não existe nenhum alimento que nos deixe burro, porque eu tô comendo glúten, então vai piorar o meu cérebro e por conta disso eu vou ficar, né, menos inteligente, ou eu tô comendo glúten e vou ficar gordo. Se a gente pegar até as principais regiões, se pegar a população banhada pelo mar Mediterrâneo, enfim, população japonesa, existe um consumo de glúten, né? E quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre isso, a gente entende que o glúten ele não é tóxico para a população, que não causa autismo, que não causa Alzheimer, que não dá barriga de trigo, né, e muito menos o cérebro de grão, e que essas coisas efetivamente elas não existem, né? E a grande verdade é que essa dieta sem glúten ela se popularizou quando celebridades começaram a adotar esse tipo de dieta. E essas figuras sagradas de alguma forma, né, esses influenciadores, eles começaram a sugerir que a retirada do glúten traria supostos benefícios. E eu não sei se você já ouviu alguém que... Anne, mas quando eu tirei o glúten eu consegui emagrecer, né? Ou quando eu diminuí, né, comecei a comer mais esporadicamente, eu tive um benefício, né? E o que a gente sabe hoje pela literatura é que provavelmente essa pessoa ela acabou se preocupando um pouco mais com a alimentação, talvez começou a comer melhor, até cozinhar, né? Então o benefício que aquela saída do glúten fez no dia a dia dela, na alimentação dela, não foi exatamente pela presença do glúten. E por mais que algumas pessoas falem que hoje o pão tem muito mais, o trigo ele é muito modificado e tem muito mais glúten do que, sei lá, centenas de anos atrás, ou que o pão, sei lá, que Jesus comia não tinha tanto glúten quanto o de hoje. Gente, para mim pode ter algum tipo de variação, a gente teve um melhoramento genético muito grande ao longo dos anos, mas teve no mundo inteiro, né? E a gente vê populações, como mais uma vez eu disse, as populações do mundo consomem alimentos, né? A população indiana, por exemplo, tem a base, uma alimentação rica em trigo, rica em glúten, né? E não tem obesidade. Então, só pra gente, o que eu queria muito, assim, desmistificar, e um dos livros que eu sou super fã, que discute bastante isso, que é esse livro aqui, A Mentira do Glúten, né? E ele traz ponto a ponto da onde vem tantos modismos, né? E se a gente... e essas alegações, né, de que o glúten inflama, né?
Hoje mesmo eu falei, antes de eu entrar aqui ao vivo, vou fazer uma busca no Google científico, que é o PubMed. Não tem nenhum estudo, né, que fale sobre glúten e emagrecimento, ou a necessidade de retirada de glúten e o emagrecimento, né? E o que a gente tem é sobre glúten e doença celíaca. E continua, os anos vão passando e se continua perpetuando, né, de que, será que a dieta sem glúten ela é mais saudável? Será que ela emagrece? E a grande questão é, não, ela não é mais saudável, principalmente se você fizer substituições, né, vou tirar o pão com glúten e vou substituir pelo pão sem glúten. Eu estava até dando uma aula agora, logo antes de entrar. O pão sem glúten, ele tem menos, o pão sem glúten típico, né, de mercado, que substitui a farinha de trigo pela farinha de arroz, eu tenho muito menos fibra, eu tenho muito menos proteína, e acaba sendo um pão de qualidade inferior do que o pão com glúten, né, o pão com trigo, com a farinha integral, um pão, por exemplo, de fermentação natural. Então, assim, primeiro, aonde estão as evidências de que o glúten faz mal, né? A gente vê atletas, desportistas consumindo, a performance tem zero de processo inflamatório, né? Mas é claro que, por outro lado, dependendo de se você tirar o glúten e resolver substituir, começar a cozinhar, parar de comer o biscoito, ou parar de comer o macarronada, ou parar de comer o fast food, porque o fast food tem glúten no pão, e começar a cozinhar, a comer mais legume e verdura, realmente você vai ter benefícios com a retirada do glúten, né? Mas qual é a minha preocupação? É fazer esse terrorismo, né? Essa pressão em cima das pessoas sobre a necessidade de retirada de algum determinado nutriente. Hoje eu estava atendendo uma menina que mora em Roma, mas eu já fiz alguns atendimentos aqui, e ela falou, Anne, a terceira consulta dela, né? Ela falou, Anne, eu fico tão bem, né? Porque antes ela tinha ido a algumas nutricionistas, e ela tinha comentado que ela vira e mexe, desmarcava a consulta, porque ela sentia que estava num tribunal, né? Que ela tinha que defender o que ela estava comendo e por que ela estava comendo, né? E via a questão do ir ao nutricionista quase como uma punição. Eu tenho que ir no Nutri, eu tenho que emagrecer. E ela falou isso, eu fiz umas anotações aqui no caderninho durante a consulta, que ela falou que, a partir do momento que a gente tem uma alimentação mais flexível, sem invenção desses modismos, desses terrorismos, com um cuidado maior, em estabelecer uma boa relação com os alimentos, uma boa relação com o corpo, com a sua saúde, buscando, né, de alguma forma, saúde física, como que a perda de peso ela é muito mais fácil, né, muito mais, menos dolorosa, né, de não posso comer isso, mas se eu comer, né, e acaba que existe menos desejo, porque não tem tanta proibição, então fica com menos, eu queria tanto comer isso, mas eu não posso porque eu tô de dieta, né. Então é só pra gente entender que até o momento, até hoje, 30 de outubro de 2023, não existe nada na literatura, e aqui eu vou falar de literatura, de artigo científico, e não existe nenhuma diretriz. Diretriz é onde os especialistas sentam e discutem quais são as recomendações para prevenção de câncer, quais são as recomendações para emagrecimento, quais são as recomendações para melhora de colesterol, quais são as recomendações para a saúde em geral, como guia alimentar. Não existe nenhum documento escrito por especialistas que esteja escrito que glúten traz algum mal para a nossa saúde, tá? Então, se a gente, eu acho que é quase se liberta, né? Eu acho que a palavra pode ser até essa mesmo. A vida, ela fica menos restritiva, e isso pode ajudar dentro de um processo de perda de peso. E uma pergunta que me fizeram aqui
sobre para o intestino irritável, se eu acredito que o glúten possa ter um efeito negativo, o meu protocolo para síndrome do intestino irritável, ele envolve restrição de álcool, café, alimentos picantes, lactose e brássicas em algumas vezes, tá? Então esse é o protocolo clássico, o protocolo tradicional. Se o paciente não responder, daí a gente passa para 8 semanas com o protocolo de Low FODMAPs. Por 8 semanas só, tá? Então não é para tirar para sempre, né? Exceto em condições de doença celíaca ou de sensibilidade aumentada ao glúten, que não se dá, tá, gente? Através de exames de intolerância alimentar. Esses exames, eles não são validados, tá, pelas sociedades médicas e não devem ser prescritos, tá? E nem a gente traçar planejamento alimentar em cima desses testes de IgG, tá bom? Então também não tem nenhum consenso, nenhuma diretriz que recomende que a gente monte um planejamento com base nessas diretrizes, nessas restrições ou nesses testes. Então hoje mesmo eu atendi uma moça online, 49 anos, entrando na menopausa. Ela me falou um pouco da história dela e falou: Anne, me fala agora quais são os exames que eu preciso fazer para que você saiba o que eu posso e o que eu não posso comer. Falei, não tem exame, né? Não tem testes, né? Nem o teste do pêndulo, muito menos. Teve um outro teste que correu pela internet, e nem o teste de intolerância alimentar, tá? Então, tranquilo? Se quiserem perguntar, manda aí. Outra pergunta que eu recebi hoje na caixinha, deixa pra responder aqui, sobre glúten e acne, tá? Então, mais uma vez, não tem nenhuma relação, tá? Então, às vezes eu escuto alguns profissionais falando: porque esse paciente tem acne, zumbido no ouvido, tontura, intolerância a glúten. Isso não tem respaldo científico algum, tá? Outras coisas que aparecem também com frequência sobre rinite, sinusite, tá? Também com glúten, não tem relação nenhuma, e até mesmo com a proteína do leite também. Os estudos são super inconclusivos sobre a necessidade de retirar, tá, a proteína do leite para melhorar a rinite. E mesmo que você esteja aqui e já tenha escutado que faz mal ou que me fez bem quando eu retirei a proteína do leite, você pode guardar isso para você, né? Porque pode ser que até tenha te feito bem, mas isso efetivamente não é uma recomendação e não é algo que tenha clareza sobre a necessidade do profissional sugerir a retirada dos laticínios, tá bom? Então, uma coisa que eu acho muito importante, por mais que existem ativistas de nutrição para tudo quanto é lado, principalmente uma alimentação vegana, a gente tem que ter muita atenção que a decisão se a pessoa vai consumir alimentos de origem animal, por exemplo, os laticínios, ou não, é uma decisão dela, não uma decisão do profissional, tá bom? Então, se vai aumentar ou diminuir, né, a proteína animal, ou vai deixar de consumir, mais uma vez, é uma decisão do indivíduo. Isso deve ser feito numa tomada ali de decisão compartilhada. Então, não tem nenhuma diretriz clínica que fale, como eu disse, sobre necessidade de retirada de glúten ou sobre necessidade de uma alimentação vegana para se ter saúde, tá? Então, atenção, e de alguma forma me preocupa muito profissionais da saúde que são ativistas, né? Então, você pode ser ativista você com você mesmo, mas não deixe que isso impacte nas suas orientações alimentares. Então, se você é vegetariano, vegano, por qualquer motivo que seja, você precisa separar isso um pouco da sua atuação profissional, né? E não misturar as coisas. Não, eu só atendo paciente vegano, ou todo mundo tem que ser vegano por qualquer motivo que seja. Então, a gente tem que ter muito cuidado.
Isso vale para as outras áreas de política ou qualquer outra coisa. Que falando da saúde, então existem os ativistas de que glúten faz mal, porque os gurus, as celebridades emagreceram tirando glúten. Se afastem dos ativistas, né? Se afastem, porque existe uma mistura ali do que é real e do que é uma escolha da própria pessoa, né? Então, é por isso que eu me preocupo um pouco, né, esses profissionais que falam, eu só atendo paciente vegano. Todo paciente que chega no consultório, eu tiro o glúten, tiro lactose, que são inflamatórios. Não são, né? Então, atenção, porque isso pode estar gerando uma alimentação mais restritiva sem nenhuma necessidade, tá? Então, hoje, né, o que eu vejo? Que o profissional da saúde e as pessoas em geral estão sendo bombardeadas com milhares de soluções dietéticas, né? Soluções para todos os nossos problemas de saúde, né? E a grande verdade para aquelas pessoas que são crentes, né? O mito vai ser sempre mais sagrado do que a evidência, né? Então, por mais que eu esteja falando aqui da evidência, né? Se a pessoa acredita, né, que o glúten faz mal, que não sei o que faz mal, cara, o mito vai parecer ser mais sagrado, né? Mas eu ainda fico aqui trazendo um pouco do que existe evidência para, de alguma forma, trazer uma relação mais tranquila com a comida, né? Mais, sei lá, normal, um comer normal, né? Pode parecer um pouco estranho hoje, mas as pessoas não sabem mais como comer, porque tem muito mito se pode ou não pode, né? Se vocês quiserem escrever aqui, qual o mito comum, além do glúten, além da lactose, os termogênicos, o mito do jejum, o mito, enfim, são inúmeros, né? E sempre quando alguém levantar uma bandeira muito, não, tem que fazer isso, ou tem que tirar isso, pode desconfiar, tá? Porque isso a gente chama de nutricionismo, é um reducionismo da alimentação. Alguém falar, não, você tem que comer isso, tem que tomar esse chá, porque vai ativar os seus clock genes. Obrigada, aí o chá apareceu, estamos conectados aqui. Vai ativar seus genes do não sei o quê. Gente, diretriz clínica nenhuma fala sobre isso, né? Diretriz fala sobre padrão alimentar. E o profissional da saúde te ajuda a organizar rotinas possíveis com padrão alimentar saudável, né? E não esse monte de chá, de cápsulas que se afastam de um comer normal, né? É isso que eu costumo ver. E aí o meu convite, né, é um pouco um convite para mudança, né? Então, a gente tem que entender, anotem isso. Alimentos do dia a dia não tem propriedade de dar vida ou causar morte, gente. A sua cozinha, ela não é abastecida de assassinos silenciosos, né? A gente vê um monte de charlatão ganhando vida, fazendo falsas promessas, tá? Então, não acreditem em assassinos silenciosos ou na barriga de trigo, né? Então, eu acredito que já está mais do que passando da hora da gente abater esses demônios alimentares aí que as pessoas inventam. E a ciência da nutrição, ela é muito genuína. De alguma forma, a gente rejeita essa simplificação excessiva de que determinado alimento faz bem ou determinado alimento faz mal. Então, mais uma vez, o problema, ele não está exatamente no processamento. O problema, ele está nesse excesso de aditivos químicos, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, o profissional de saúde, em como fala com esses pacientes, para não ficar trazendo mais uma visão distorcida, dicotômica, reducionista, que vai trazer mais terrorismo do que de alguma forma trazer saúde para o indivíduo, tá? Fábia Conte colocou, muito triste, também vejo isso na alimentação infantil, restringindo grupos alimentares inteiros. Vejo muito retirada do glúten e lactose, acreditando que retirar é saudável. Me preocupa muito o público infantil, porque as mães e os pais estão cheios de paranoia, estão cheios de mito, acreditam piamente nesses gurus e nesses charlatões que prometem, né, que a retirada de determinados alimentos vão fazer bem para a saúde. Isso acaba desorganizando a alimentação da casa.
E aí as pessoas chegam aqui, pelo menos chegam até aqui alguns, né? Ainda não sei o que eu posso mandar no lancheiro do meu filho. Pãozinho com uma pastinha e uma frutinha, não tem mistério nenhum. E eu vejo uma preocupação excessiva, uma leitura excessiva de rótulo. Acho que a gente tem que ler, mas talvez se tiver menos rótulo é mais fácil, né? Menos alimentos tão processados. E o que mais me preocupa é o público infantil, porque os pais estão entrando em... Vou fazer a dieta aqui de um mês de alimentos empacotados, do pão, low, não sei das quantas. Gente, comer é algo que a gente vai fazer pro resto da nossa vida. Não tem a dieta de um mês. É a alimentação que você vai ter agora e vai ter daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, né? Então, a gente... Assim, claro que aqui dentro do consultório eu trabalho de formiguinha no 1 a 1, né? Mas o que eu vejo, né? Esse fluxo constante de afirmações muito contraditórias, né? E essas mentiras, esses mitos geram essa ansiedade que paralisa a pessoa, né? Então tem esse fluxo constante dessas afirmações que são super contraditórias e por ter muita informação errada, isso acaba gerando uma ansiedade que paralisa ali mesmo, né, as tomadas de decisão sobre o que comer. E a pessoa entra mais uma vez num ciclo de restrições alimentares. Então eu vi, gente, um texto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Por que tantos profissionais falam sobre como o leite inflama? Leite. O que existe na literatura científica mostra que o leite pode ser um potencial. Vou usar uma palavra aqui. Tem estudo, né? O ELS ou outros estudos feitos com a população brasileira mostrando que diminui marcadores inflamatórios. É justo o contrário, tá? Não tem nenhum indício sobre o potencial inflamatório do leite, tá? E se as pessoas argumentam, né, que os mamíferos, como é? O humano é o único indivíduo, né, que consome leite depois do desmame, é o único mamífero também que usa rede social. Porque, assim, são informações tão estúpidas e sem embasamento. Mais uma vez, se você não quer consumir leite por qualquer motivo, que você acha que a forma que se extrai leite da vaca é bizarro, e é bizarro mesmo, né? E quer consumir de pequeno produtor, enfim, a decisão é tua, o profissional está aqui. Se você decidiu não consumir, como que você vai organizar essa alimentação para ter um bom aporte de cálcio, né? Agora, tem umas coisas, né? Eu peguei um texto de um guruzão, sei lá, 2 milhões, né, seguidores, ou mais, já nem sei, dizendo assim, o pão que a gente tem hoje não é saudável e vicia. Em outras épocas ele tinha um papel até importante, pela situação que a gente vivia. Mas o pão que Jesus Cristo comia não é o mesmo de hoje. O pão de antigamente não tinha tanto glúten. Hoje tem 400% mais de glúten. O glúten, ele age como uma cola que gruda no intestino, que gruda gerando uma inflamação silenciosa, né? E assim como o álcool, que também não é tão bom, né? Eu sempre defendo que a saúde do intestino... Aí vem uma história de saúde do intestino aqui. Coloque uma coisa na sua cabeça. Se você quer se alimentar saudavelmente, sugiro que desista do pão. E vou além. Esqueça todos os tipos de pão. Nenhum traz benefício, nenhum integral. E aí termina assim o texto. E caso alguém te diga que isso é modismo, faça o teste você mesmo. Evite por 21 dias. E conte como você ficou. Então, mais uma vez, esses testes são super bem-vindos, né? Mas você pode fazer esse teste de cozinhar mais, de ter alimento mais in natura, de consumir menos alimento processado, pra você ter os mesmos benefícios comendo seu pãozinho no café da manhã, tá? Então, só mais uma
uma chamada aqui, porque os gurus, os charlatões, as grandes celebridades vêm com esse discurso de que o pão de Jesus Cristo não é igual ao pão de hoje em dia. E eu destaco que o pão que o indiano come é igual ao de hoje em dia, o mesmo pão, né? Na França é o mesmo pão. E a gente tem aí áreas do mundo com consumo de glúten e que não, né, tem uma característica, obviamente, inflamatória ou que gere sobrepeso, obesidade ou qualquer coisa do gênero. Tranquilo em relação ao glúten, também respondido para a proteína do leite. Deixa eu só ver aqui. No Hashimoto, né, que também é uma doença autoimune, perguntaram se deve retirar o glúten ou não. Precisa avaliar que queixas essa pessoa tem. Necessariamente não, né? Você não precisa fazer essa retirada do glúten. Mas você vai precisar avaliar que outras queixas, quais são os sinais, sintomas que esse indivíduo tem. Ele, com uma doença autoimune, ele pode sim também ter uma doença celíaca, né? Mas não necessariamente ele vai se beneficiar de uma retirada de glúten, mas pode sim, tá? Então, a gente precisa avaliar individualmente, né? Perguntaram algumas coisas do workshop. Gente, o workshop a gente já fez, foi 6 horas da tarde. Então, se quiser saber mais, depois manda mensagem aí, inbox, para poder responder. Cortei várias coisas com glúten e emagreci. Então, o glúten engorda sim. Mais uma vez, gente, quando você cortou as coisas com glúten, o que você colocou no lugar? Você comia, sei lá, uma empadinha, pastel, biscoito e começou a comer fruta, você obviamente vai emagrecer, não pela retirada do glúten, tá? Então, assim, não tem, mais uma vez, nenhum estudo robusto, nenhum estudo nem não robusto, né, científico, nem nenhuma diretriz, que são esses consensos de especialistas que sugerem a necessidade da gente retirar o glúten, tá? Então, quem quiser, pessoal chegando aí, depois leiam esse livro, ele é bem interessante, ele não é novo, tá? Que é A Mentira do Glúten. Deixa eu ver aqui de que ano. Mas ele é muito velho, de 2015. A gente está super atualizado. Você pode ler, você vai entender um pouco desses modismos, tá? Perguntas sobre mitos. A gente falou dos chás também. Semana que vem eu tô aqui no consultório ainda, tenho que voltar pra casa, gente. Semana que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre o processo de emagrecimento, né? Óbvio que dieta, é difícil falar sobre dieta, mas existe muita mentira por aí. E perder peso não é uma questão só de física, né? É uma questão de biologia também. E se a gente ficar só preso nesses apps que superestimam o gasto calórico e quando você não tem determinado alimento no app, como um pastel de nata, o paciente simplesmente não dá bola e tá tudo bem, né? Então, a gente acaba não conseguindo, o paciente acaba não tendo resultado, né? Então, eu quero falar um pouquinho mais sobre emagrecimento, não é só física, é biologia também, e como que a gente lida e cuida dessa jornada, desse processo, como que eu faço aqui no consultório, e talvez possa ser útil aí para vocês. Eu tô e na outra semana eu quero falar um pouquinho mais sobre o programa, né, que é o Cuide de Você para Viver Mais e Melhor, né, e eu realmente acredito sobre que o processo de perda de peso ele vem decorrente de um autocuidado, tá? Mas, né, as pessoas querem atalhos, querem pular um pouco etapas importantes, e não sei se nessa sequência de 3 lives eu consigo trazer um pouquinho mais de informação. E tem essa questão da suplementação também, né? Então as pessoas acreditam que o uso de suplementos em cápsulas estão substituindo, né, os alimentos, ou que poderiam substituir
uma má qualidade da alimentação, né? E a gente sabe que não, assim, isso é muito claro que quando a gente tira o nutriente da matriz alimentar, vou isolar o resveratrol, vou isolar o magnésio para tomar magnésio de manhã, de tarde, de noite, porque o magnésio cura A, B, C e D. A gente sabe que perde, né, o efeito, ou perde aquela matriz alimentar que além do magnésio vai ter o selênio, vai ter o zinco, vai ter uma série de outros nutrientes. E tanto o nosso corpo, quando a gente fala de defesa antioxidante ou combater os radicais livres, não é só a vitamina X, né? A gente sabe que para a vitamina E, por exemplo, funcionar, ela precisa da vitamina C, que precisa de alguns cofatores, né? E enzimáticos, né? Que esses cofatores, eles são, né, muitas vezes, são nutrientes, é o zinco, que é um cofator da catalase, que eu não estou falando de maneira muito técnica aqui, mas efetivamente, quando você toma só o magnésio, você está isolando um único nutriente, né? E por que não tá consumindo esse magnésio dentro dos alimentos que tem clorofila, que tem fibra, né? Os folhões verdes escuros, e além do magnésio, tem uma série de outros compostos, tem o ácido fólico, que vai ser importante para metilação, e assim por diante. Então, essa a gente fala quase que medicamentalização. Você medicalizar a nutrição, né? Isso te afasta de um padrão alimentar saudável. Mais uma vez, não existe nenhuma diretriz que fale que você precisa tomar suplemento para A, B, C e D. Prevenção de câncer, prevenção cardiovascular, emagrecimento. Então, assim, atenção, né? A última dúvida aqui, gordura de porco e óleos, né? Essa é uma boa pergunta. Às vezes a gente conversa em consulta e o paciente pergunta por último, né? E aí, com o que eu preparo o alimento, né? E aí minha pergunta vem em seguida, o que você costuma usar em casa? Não, lá na minha casa a gente usa azeite, mantém o consumo de azeite. Eu uso margarina, eu vou falar um pouco mais sobre margarina para o que a pessoa pode usar. A questão da gordura do porco, não existe, mais uma vez, em diretriz a orientação sobre a utilização dela, tá? Então, nenhuma diretriz clínica de prevenção se fala sobre a utilização da gordura de porco. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que considerar. Se fala sobre o uso do azeite, tá? É por isso que a minha fala tá bem em cima do azeite. Então, que público é esse que você está utilizando, que consome porco? Por que consome porco? Consome acreditando que é uma boa gordura. Então, eu sugeriria essa substituição, tá? Pelo óleo, pelo azeite, o óleo de oliva. Porque a gordura de porco é uma gordura claramente mais gordura saturada, né? E que ainda está em diretriz sobre a recomendação da gente estar consumindo até 7%. Mas eu não fico fazendo troca-troca nutricional. Eu vou olhar mais para o padrão alimentar dessa pessoa e entender os motivos. Fulaninho disse que, olha, que a gordura do porco... Não, então, fulaninho... Lá na minha casa, eu moro no interior, todo mundo só usa banho de porco, mas a gente acaba usando muito pouco, às vezes, para refogar. Cara, continua usando, tá? Vai usar pouco, eventualmente, é o que se utiliza dentro já da tua cultura alimentar, aí é outro assunto, tá? Então, acho que é importante a gente entender, porque senão vira esse reducionismo, né, do meu ponto de vista. Isso ou isso é ruim, isso é bom. Então, mais uma vez, não existe nenhum alimento capaz de ter um assassino dentro da sua cozinha ou algum alimento promotor de saúde, tá? O óleo de canola, ele tem um grau de processamento grande, né, muito maior do que o azeite, por exemplo, tá? Então, em diretriz não se chama atenção do óleo de canola, mas se fala muito sobre o azeite e sobre aumentar a gordura monoinsaturada, tá? E aí, assim, a gente às vezes se preocupa tanto com o tipo de gordura, quando a gente olha, né, para a alimentação Whole Food Plant-Based Diet, que está presente em todas as diretrizes, a utilização é do mínimo, o consumo de gordura é bem baixinho, tá? Então você vai fazer um refogado ali com azeite,
mas é uma quantidade pequena e evitar, obviamente, a gordura de imersão. Então, a ideia é que esse vidro ali de azeite de 500 ml, ele dure, pelo menos, uma família de 3 pessoas, 2, 3 pessoas, dure pelo menos o mês todo. Tá bom, gente? Bem, que bom vocês estarem aqui. A gente está discutindo sobre, né, a mentira do glúten e outros mitos sobre o que você come. Então, próxima vez que você escutar um guru, uma celebridade ou um charlatão falando que açúcar vicia, pra mim, gente, o verdadeiro vício é acreditar que o açúcar é tóxico. Pra mim isso já é vício, né? E acho que a gente precisa ter uma relação, você vai ter certeza, a relação da sua alimentação, quando ela começar a ficar em paz, você vai ver como a relação com as suas escolhas fica em paz e com o seu corpo também. E talvez você atinja o peso que você nunca teve quando você parar de ficar ali dicotomizando ou com medo de comidas em casa. Tá bom? Ó, uma boa semana, um bom feriado e a gente se vê na próxima segunda-feira para falar sobre o processo de emagrecimento. Tchau, tchau, gente!